Olá, boa noite a todos. Estamos em mais uma live do Saber Saúde Science. Tem alguém aí? Frederico, Rosária. Tem algumas pessoas que estão entrando com conta comercial e aí eu não sei quem é. Então, se você quiser colocar seu nome aí pra gente saber quem está. Boa noite a todos. Mais uma live do Saber Saúde Science. Hoje a gente tem um tema interessante. Esse tema, ele é... Oi, Fred! Ele é um tema que eu achei pertinente depois da última live que nós tivemos, né? Oi, Diego! Oi, Helga! Quem tá aí mais? Oi, Laerte! Aurélia, Mari, boa noite. Ih, Quincopato Goiás, viu em Asakawa? Que legal, que honra. Honra de estar com todos vocês aqui. Que a Vilma Asakawa faz tempo que eu não vejo. Que legal. Bom, a gente vai seguir no mesmo esquema, tá? A nossa live ela tá sendo gravada ali no YouTube e vai subir posteriormente. Oi, Jânio, tudo bem? Vai subir posteriormente lá para o YouTube. Gostaria primeiro de agradecer a todos vocês que estão inscritos no canal do YouTube. A gente recebeu um e-mail super legal falando que nós já atingimos mais de 100 inscritos e foi assim, super gostoso pra gente. Então, gostaria de agradecer a todos, né? Nós estamos com 100 e alguma coisa, 117, 119, não sei. Falta pouco pra gente atingir os 1000. Falta pouco, hein, gente? Pouca coisa a gente chega lá. Quincopato Belém. Oi, Clau! Você entrou! Cotton Chile! Bem-vindos! Tudo bem? Gratidão por vocês estarem aqui. Oi, Carlos Escarano! Você está sempre conosco também, né? Que legal! Então, olha, não esqueçam, me sigam lá no Instagram. O Instagram tem sempre conteúdos novos. Essa semana eu acho que muita gente acompanhou ali o caso do meu filho, né? A gente teve aqui um perrengue com ele, com relação à febre, mas agora ele já está se recuperando. A gente não teve oportunidade de trabalhar com outras terapias. Eu tentei o própolis, que uma amiga minha me sugeriu, ele não aceitou. E não dá para levar para o hospital por enquanto. Então, nós fizemos aqui um trabalho somente com Photon e Kenkobio. Foi um dia muito intenso, ele estava bem ruinzinho, mas deu certo. Então, eu só quis publicar para vocês verem, assim, que eu utilizo as técnicas na minha casa. Com o João Pedro, eu faço o máximo possível para evitar a medicação, porque ele já toma bastante medicação, sabe? Por conta da convulsão. Para quem não sabe, meu filho é autista e tem 3 anos só. Então, eu quis publicar. O Instagram tem sempre coisas novas, coisas diferentes para ajudar vocês no trabalho de vocês. Tá? Lá tem posicionamento que eu coloquei, enfim, dá uma olhadinha lá, ok? Muito bem, mais recadinho. Ah, tem uma coisa aqui no Instagram, vocês têm uma setinha aí embaixo que vocês podem clicar e convidar os amigos para assistir agora, tá? Então, quem quiser convidar alguém, clica nessa setinha aí de baixo, que ela é para isso. E vocês convidam os amigos para entrar aqui conosco e assistir a live junto com vocês. Tá bom? É um recurso que o Instagram tem. Muito bem. Semana passada eu falei sobre o Kenkobio na imunidade. E aí eu recebi uma mensagem logo depois que foi um barato. De um distribuidor que está sempre aqui com a gente. Eu não vou falar o nome dele porque eu não pedi permissão para ele para falar. Então, mas eu vou falar o que ele falou, que foi ótimo, que foi a minha ideia, tá? Qual o seu site? Meu site é www
www.sabersaude-science.com.br. Boa noite, Manuel. Esse é o meu site e ali tem alguns artigos científicos. Faz um tempinho que eu não tô mexendo nele para colocar mais coisas, mas eu vou voltar a mexer. Mas tem já bastante material lá para ler, tá? Corre lá que tem muita coisa para ler. Então, eu tô contando aqui por que eu tive a ideia de fazer essa live. Quando eu fiz a live do Ginkgo Bio com relação à imunidade, um distribuidor... Boa noite, Cida. Mandou uma mensagem para mim e falou assim: poxa, doutora, muito legal essa sua live, eu gostei demais, porque você falou que o Ginkgo Bio ajuda na imunidade, mas o Ginkgo Bio, ele tem mais mistérios do que as pirâmides do Egito. Eu ri até mandar parar, porque foi essa a expressão que ele usou. Então, nós precisamos desmistificar o que é esse aparelho do Ginkgo Bio para a gente saber melhor como usar. Aí, quando ele me disse isso, eu falei, opa, ele tem toda a razão, porque realmente muita gente usa, né, mas não entende o que é, né? Aí veio a ideia de explicar, então, né, o que é isso, o que é o aparelho Ginkgo Bio, né? Tem muita gente que conhece o aparelho, que já ouviu falar, que já viu, mas não sabe o que é. Tem muita gente que usa em si, que usa em casa, que usa nos parentes, que usa nos amigos, mas se você perguntar, ele não sabe o que é. Tem gente que vende, tem gente que fala que é bom, quando vende, olha, compra porque é muito bom, ele tem muitos resultados, vai ajudar muito na sua saúde, mas não sabe dizer o que é, por que faz isso, né? E ainda tem aqueles que aplicam, mandam para mim as fotos contando, né? Olha, oi Silvinha, beijo. Contando, tá desculpada, amiga. Contando, né? Como é que foi a aplicação, olha o resultado, doutor, olha isso, manda foto para mim, cada foto impressionante. Mas se eu for perguntar, a pessoa também não sabe muito o que é. Aí, realmente, eu peguei essa ideia desse distribuidor, né? Falei, vamos desmistificar o Ginkgo Bio. E aí, eu resolvi fazer essa live para vocês. A ideia foi essa. Como que eu sempre falo para vocês, né? Eu comento sempre em todas as minhas lives, as minhas palestras, quem conversa comigo sabe, eu falo que o conhecimento, ele liberta. Conhecimento é tudo na vida, gente. Vocês querem ver uma coisa? Essa semana eu recebi várias... Essa semana não, já faz um tempo. Mas várias publicações por conta do coronavírus, né? Falando que o vírus se instala na garganta, que se você beber muita água, se você beber coisa quente, né? Vai pro estômago, papapá. E aí você tem que entender como é que as coisas funcionam. A questão da máscara... Não é que o vírus vai se instalar na garganta. Tem gente, hoje mesmo, uma paciente falou pra mim, eu acabei de chegar numa paciente, e ela falou pra mim que um amigo dela sugeriu que ela usasse uma máscara bem grande, que era pra ela proteger bastante a região dos olhos, do nariz, da boca, da pele. Eu falei, amiga, se for desse jeito, você vai ter que sair igual astronauta, né? Ela falou, não, mas entra pela pele. Eu falei, não entra pela pele. A pele tem uma barreira incrível. Não é tudo que entra pela pele. Senão a gente tava lascado, a humanidade já tinha acabado fazia tempo, né? Então não é assim. É importante que a gente saiba, que a gente entenda as coisas de uma maneira mais clara possível, para a gente não acreditar em tudo, para que a gente tenha discernimento com as coisas. Então é por isso que eu sempre falo, por favor, estudem, leiam, se informem, porque isso faz toda a diferença na vida de vocês, tá bom? Boa noite, Laudiane. Boa noite, Bruna. E aí foi que eu resolvi trazer para vocês o que é o aparelho e o que ele faz, né, na vida da gente e o que ele faz na vida dos animais também. Porque se alguém não sabe... Na verdade, muita gente usa nos animais. Tem muita gente que manda foto pra mim, usando Ginkgo Bio gato, cachorro.
Vou até contar uma história para vocês. Aqui em casa aconteceu um negócio interessante. A cachorrinha daqui de casa, que é um rato desse tamanho, ela passou por um perrengue esses dias, né? Tem mais ou menos umas 2 semanas. Ela chegou num ponto que foi parar no hospital veterinário, chegou lá, precisou fazer uma cirurgia de emergência. Essa cirurgia de emergência teve que fazer uma esterectomia, tirou todo o útero dela, que estava assim, em estado de miséria. O útero dela estava quase a metade dela. E mesmo a gente cuidando, porque a gente achava que ela tinha comido alguma coisa que estava fazendo mal, né? Então a gente demorou para levar para o hospital, porque achava que era alguma coisa que ela tinha comido que não tinha feito bem. Enfim, gente, ela quase morreu. E aí, depois da cirurgia, que já foi difícil ela ter sobrevivido a essa cirurgia, ela não ficou legal, sabe? Foram 72 horas de muita oração, porque a gente achava que ela ia embora mesmo. Ela não sustentava a pressão caía, não sustentava a temperatura, tinha que ficar constantemente num lençolzinho térmico. Os eletrólitos dela também super baixos, plaquetas estava 20, a veterinária falou que tinha que estar em 200 e pouco. Ela sangrava muito, mas muito mesmo. Ou seja, ela assim, passaram-se 2 dias e ela não conseguia recuperar de forma alguma e todo mundo achando que ela ia embora mesmo, né? 2 dias depois das 72 horas, né, críticas. E ela não recuperava. A ideia que eu tive foi levar o Kenkobil. E aí eu apliquei o Kenkobil na minha cachorrinha, né, no final da tarde. Quando foi no dia seguinte de manhã, a clínica ligou para minha mãe, né, avisando que ela já tinha melhorado. Então ela já conseguiu sustentar, as plaquetas melhoraram, ela parou de ter hemorragia, a pressão dela melhorou e os eletrólitos melhoraram. Aí eu fui lá e apliquei de novo. No dia seguinte, ela sustentou a temperatura e a glicose dela, que era a última coisa que faltava. No outro dia, ela veio embora para casa. Então, para vocês verem o que é o resultado do Kenkobil, a gente não achava que ela fosse conseguir e ela conseguiu. Tá? Era só para vocês verem a ação, o poder que tem nos animais. Tem gente que coloca em cavalo, é sério. Então, vamos lá. Mas o que é o Kenkobil? Né? O que é isso que eu tô falando, que traz esses efeitos incríveis? Bom, a gente sabe que ele é um aparelho eletromagnético. Ou seja, é uma corrente magnética gerada por uma corrente elétrica. Né? Isso é em termos óbvios. Como que surgiu isso? Bom, teve um pesquisador chamado Oersted, que descobriu a corrente elétrica quando ela passa por um fio condutor que gera um campo magnético ao redor desse fio. Dessa forma, ele estabeleceu que existe uma relação entre a eletricidade e o magnetismo, nascendo assim o que nós conhecemos como eletromagnetismo. Só que eletromagnetismo tem outras formas de eletromagnetismo, só que a gente vai falar desse gerado pela corrente elétrica, tá? Existem várias formas de você produzir essa corrente. Então, você tem ali um fio, vou desenhar. Ó, a gente tem um fio e nesse fio existe uma condução elétrica. Mas nós temos várias formas de conduzir essa eletricidade por esse fio. Então, nós temos fios que são enrolados assim, que eles são bem fininhos, mais largos, dessa forma. Existem fios que são enrolados assim. Esse aqui é o fio do tipo do Kenkobil, tá? E existem fios que são enrolados assim. E todos eles fazem a condução da corrente elétrica. Com relação a esse aqui que nós estamos falando, que é a corrente do Kenkobil, existe um tubo no meio dele
que faz com que essa corrente magnética ela seja mais expressiva, ela tenha mais força do que se entre esse fio fosse oco. Significa dizer que o Kenkobil, ele gera essa corrente magnética através de uma bobina. Isso é o nome que nós damos para esse tipo de corrente magnética, que foi essa que eu mostrei. É uma bobina, são bobinas que tem aqui dentro. E aí eu vou ler para vocês o que é o conceito eletromagnético feito por bobinas. As bobinas, elas são empregadas por um indutor, ou seja, um dispositivo elétrico passivo que tem como utilidade armazenar energia em forma de um campo magnético, tornando-se um ímã elétrico ou um eletroímã. São dois tipos, uma estrutura oca ou enrolada numa estrutura de ferro que tem um maior campo magnético, que foi esse que eu mostrei para vocês. A quantidade de fios enrolado ali, oi Marinês, essa quantidade de fio é que faz esse trabalho terapêutico. Então, não é uma coisa que vocês podem fazer em casa. Por que ele é patenteado? Porque a pessoa que fez o Kenkobil, ele sabe direitinho quantas voltas tem que dar nessa bobina para gerar um campo X que vai provocar tal coisa no organismo. Por isso que ele é um aparelho patenteado, porque a pessoa sabe direitinho quantas voltas ela dá ali na bobina. Não façam em casa. Mesmo que vocês vejam na internet como se faz, não façam. E nós falamos na última live, quando a gente falou lá de imunidade, de corrente de baixa frequência. Vocês lembram disso? E nós falamos daquela pesquisa científica que eu mostrei para vocês. Na última live, quem não assistiu, vai lá, volta lá e assiste. Eu mostrei uma pesquisa científica falando de alguns aparelhos indutores de corrente eletromagnética que faziam trabalhos terapêuticos. E eu falei que todos eles eram correntes de baixa frequência. Mas eu só falei, e aí, o que é essa baixa frequência? Vamos explicar para a gente entender? Na verdade, a baixa frequência, quando você procura o que é, são correntes que elas estão entre 10 Hz e 1000 Hz. E quando a gente fala de uma corrente que seja para o nosso corpo, que faça alterações neuromusculares no nosso corpo, elas têm que estar entre 10 Hz e 100 Hz. O Kenkobil, ele tem 60 Hz. O que isso significa? Ele vai oscilar entre polo sul e polo norte 60 vezes por segundo. Tudo bem até aqui? Então, é isso que significa baixa frequência e o tal dos 60 Hz que vocês vão escutar lá, vocês vão ler lá, vocês pegam lá o papel lá do Kenkobil, o manual do Kenkobil, tá lá escrito, né? 110, 220, 60 Hz, tá tudo lá descrito do aparelho, mas aí você não sabe o que isso significa. Então, significa isso, que ele oscila entre polo sul e polo norte 60 vezes ali por segundo, tá? Isso é muito interessante, a gente vai entender por quê. Ele é uma corrente oscilante, alternada. Então, ela vai polo sul, polo norte, polo sul, polo norte, polo sul, polo norte, constantemente. Ela oscila e alterna constantemente. Isso é o que muita gente chama de corrente eletromagnética pulsátil, que vocês já ouviram falar, né? O que é corrente eletromagnética pulsátil? É isso que eu estou explicando para vocês. Vamos entender a razão disso aí. Tá? Existe uma grande diferença. Ah, Joselisa, então quer dizer que é uma corrente magnética? Sim, é uma corrente magnética. A gente está falando ali de polo sul e polo norte, né? Vocês não escutam isso? A gente está aqui, ó. Tem um ímã. Polo norte, polo sul. É isso aqui. Vocês estão fazendo isso gerado em um aparelho elétrico. É uma corrente magnética, tá?
Vocês conhecem, né, como terapias de magnetoterapia clínica, vocês conhecem isso como biomagnetismo, ou pares biomagnéticos, né, que fazem o tratamento para a saúde, para melhorar o equilíbrio, enfim. É disso aqui que a gente está falando. Só que a gente está falando que está sendo utilizado de uma forma diferente. Quando a gente fala de polos, cada um tem o seu efeito no nosso organismo. Quando ele é usado, óbvio, adequadamente. Geralmente, só os profissionais podem usar isso aqui. Se você não tiver conhecimento disso aqui, aonde eu coloco o polo norte, aonde eu coloco o polo sul, como é que você vai usar isso no corpo de uma pessoa? Se você não conhece os pontos, você não é profissional. Gente, eu já fiz curso de biomagnetismo, mas eu não tenho ainda segurança para usar. Eu fiz o curso mais como estudiosa, porque eu quero entender isso aqui, entendeu? Então, eu não tenho segurança para isso. Aí, a gente precisa entender o que cada polo é capaz de fazer. Como eu não vou perder o costume, nós vamos trazer aqui material, que não é a Joselise que está falando. Então, esse aqui é um livro, a Magnetoterapia Clínica, do professor José Roberto Tavares. Gosto demais desse cara, ele é um excelente profissional. Quem tiver vontade de fazer o curso dele, ele dá curso no SEATA. Gosto muito dele, é um amor de pessoa. Esse livro dele, ele explica bem direitinho aqui. Polaridade e suas funções. Polo Norte, que é o Yin, normalmente azul, né? Mas a gente usa o preto aqui. Ele é um vasoconstritor sedante. A ação dele é de sedar e de vasoconstrigir, ou seja, os vasos, eles contraem, tá? Os vasos sanguíneos. Essa é a ação. Utilizado para alívio das dores, relaxante muscular, diminui as inflamações com os sinais clássicos de dor, calor e rubor, bem como os edemas nessas situações. Diminui sangramentos, cistos, detém o crescimento de certos tipos de tumores, dá alívio às cólicas, diarreias, reduz a hiperacidez por correção do pH, desacelerando a atividade celular, diminuindo a produção de hidrogênio, que é o H+. Portanto, ele alcaliniza o meio. Polo Sul, que é o Yang, normalmente vermelho, ele é um tonificante e um vasodilatador, ou seja, o vaso aumenta o seu calibre. Isso é o que o Polo Sul faz, e tonifica. Usado em casos de edemas, sem os sinais característicos da inflamação, que é a dor, calor e rubor. Na verdade, aqueles edemas de tornozelo, as pessoas que têm o pé inchado, sabe? Então, é nesse caso. Paralisias, deficiências energéticas. Também fomenta o crescimento de micro-organismos e incrementa o nível de acidez. Ativa, impulsiona e fortalece os processos biológicos. É dinamizador, revitalizante e proporciona energia. Acelera a atividade celular, aumentando a produção de hidrogênio, portanto, acidifica o meio. Isso é o que está falando aqui sobre Polo Sul e Polo Norte, tá? Essa é a função desses dois polos. Acontece que nós estamos falando de polos isolados. Eu estou falando aqui, se eu usar o Polo Sul e o Polo Norte. É disso que eu falei ali. Para isso que serve, tá? Mas isso a gente só faz, como eu falei, quando você tem conhecimento. Se você não tem conhecimento, você não vai conseguir utilizar isso aqui de uma forma adequada, que provoque um efeito adequado, necessário, que te traga um equilíbrio energético. A gente precisa ter esse conhecimento acadêmico que muita gente não tem. Não estou falando todo mundo, mas muita gente não tem. E existem várias contraindicações quando você usa isso aqui de forma errada,
né? Se você usar... Vou dar um exemplo. Quer ver um exemplo? Se eu pegar aqui o Polo Sul e eu colocar em cima de uma hemorragia, isso pode? Vocês acham que pode? Se eu colocar Polo Sul em cima de hemorragia? Vocês lembram o que eu falei? Que ele é um vasodilatador? Ou seja, se eu pegar um imã desse aqui e colocar no local onde tem hemorragia, gente, a pessoa... Você pode levar a pessoa a óbito se você não souber usar. Entende a consequência disso? Vamos entender melhor. Mas então, Joselisa, qual que é a diferença entre o Kenkobil e esses imazinhos que você tem na mão? Se você tá falando que os dois têm Polo Sul e Polo Norte, qual que é a diferença desses dois? Acontece que quando a gente usa a corrente magnética alternada, nós chamamos de corrente neutra. Ela não tem os efeitos da corrente do Polo Sul e do Polo Norte isoladamente. Ela vira uma corrente neutra. Vamos ver o que o professor José Roberto fala sobre isso. Quer ver? Vou achar aqui. Vamos lá. Usam-se ímãs de polos alternados para estimular a circulação e aliviar as dores. A presença de vários polos norte e vários polos sul simultaneamente, numa área com movimentos frequentes, induz as moléculas do nosso corpo às mudanças constantes de polaridade. Dessa forma, as moléculas ficam oscilando e com isso geram calor e vasodilatação, causando um efeito analgésico e anti-inflamatório. Isso também faz com que as moléculas ganhem maior mobilidade para serem ativadas nos processos metabólicos do nosso organismo. Lembra que a gente comentou sobre a imunidade, né? Nós falamos sobre isso lá, naquela live. Resultado: as substâncias prejudiciais, que são os catabólicos, as toxinas, o colesterol ruim, o excesso de ácido úrico, ficam livres para serem eliminados. Então, está aqui no livro do professor, página 55, para quem tiver. Tá bom? Tá travando? Tá travando para todo mundo aí? Oi, David, de Brasília. Tá travando para todo mundo? Como é que tá o áudio para vocês e o vídeo? Dá um joinha para mim. Oiê, alguém fala comigo? Não? Não? Tudo bem? Então tá bom, vamos continuar. Então vamos ver qual que é a diferença. Gente, isso é importante. Observa que isso que eu vou demonstrar agora para vocês é muito legal. Vocês vão gostar. Eu tenho aqui 3 pregos. Estão vendo, né? Eu vou pegar um prego e eu vou colocar aqui no Kenkobil. Tô ligando o Kenkobil. Ó. Coloquei o prego no Kenkobil, tá? Agora. Tem que abaixar aí, porque... Vou pegar um outro prego e eu vou colocar aqui no ímã. Tudo bem? Então, coloquei o prego no Kenkobil, coloquei o prego no ímã. Vamos ver o que vai acontecer. Vocês vão entender agora qual é a diferença entre Kenkobil e o ímã. Então, tá aqui. Prego tá no ímã, prego tá no Kenkobil. Observa, tá? Vou pegar agora. Cadê meu terceiro prego? Achei. Vou pegar agora o outro prego. Esse prego aqui não coloquei ímã nenhum, tá?
Vou tirar esse prego daqui, o do Kenkobil eu vou deixar aí por mais tempo, só para vocês verem a diferença. Vou tirar esse prego daqui, se ele for conseguir sair. Deixa eu pra lá antes que ele grude no Kenkobil. E olha o que acontece com esse prego. Ele fica imantado, ele gruda. É que ele não tem aqui muita força, que vocês não vão ver. Deixa eu ver aqui. Ó. Consegue perceber? Olha aqui. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Consegue observar? Olha, consegui. Olha aqui. Esse prego virou um imã. Esse prego é o que estava lá naquele imã. Vou colocar ele para cá. Esse é o prego que vai fazer o teste. Vocês viram o tempo que eu deixei aqui no Kenkobil? Agora vamos olhar. O que acontece com esse prego? Ó. Nada, gente, nada. Tá vendo? Nada. Nada acontece. Ele não imanta. Conseguiram entender a diferença do Kenkobil pro imã? Ele não imanta, olha. Ele não ganha energia nenhuma. Essa é a diferença entre o Kenkobil e o imã que vocês conhecem. Essa é a diferença. Vocês entenderam por que o Kenkobil, ele é seguro para você usar em casa? Consegue perceber que dá para você usar em qualquer pessoa, que não tem problema, que não tem perigo? Porque ele não polariza. Ele não polariza, então não tem problema. Ele não vai sobressaltar mais um polo do que o outro polo. Por isso que ele é chamado de corrente neutra. Pode usar em qualquer pessoa, gente. No vovô, na vovó, na sogra, no filho piquititinho que acabou de nascer. Não tem problema. Esse imã, ele tem algumas restrições para você usar. Esse aqui não tem, não. Esse não tem. Vocês podem usar em qualquer pessoa. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Não precisa fazer curso. Tá? Não precisa, eu tenho dúvida de como que eu uso o Kenkobil. Gente, olha, só de vocês usarem protocolo que vocês já conhecem, vocês já estão fazendo um grande benefício no corpo das pessoas. Vamos lá, vou falar, Tânia, de quem usa marca-passo, tá bom? Vou falar dessas restrições aí, não preocupa não. A gente vai falar tudo, relaxa. Depois vocês vão fazer as perguntas também, tá? Então, é isso, assim, dá para você usar em qualquer pessoa. Não tem problema. Tá tudo certo. Basta somente respeitar uma coisa. O importante que nós já falamos anteriormente. Primeiro, respeitar as pessoas que usam marca-passo. Por que respeitar as pessoas que usam marca-passo? Isso eu estou falando no local do marca-passo. Por quê? Porque existe uma probabilidade das pessoas que usam marca-passo diminuir o tempo de bateria. Não significa que vai alterar o aparelho do marca-passo. Isso vale, gente, para qualquer aparelho que use bateria, tá? Então, existem alguns que colocam no crânio, no cérebro. Marca-passo para o cérebro existe, Parkinson usa, tá? Existe marca-passo para a coluna. Tem gente que tem dores neuropáticas que usam marca-passo na coluna. Tem gente bom, enfim, não vou ficar detalhando. Então, é só para vocês entenderem.
Vou falar também, mulheres grávidas podem usar. Vou falar, calma aí. Aliás, eu não vou falar, não. Eu vou mostrar. Agora eu vou mostrar, tá? Então, vamos lá. Aqui esse livro, ele é um livro de biomagnetismo, que é bioenergia magnética, do professor Ivan Persson. Também fiz curso com ele, uma pessoa extraordinária, já falei deles para vocês na última live. Ele estuda o doutor Ivan Góes Duran, que é um grande médico criador do biomagnetismo. O cara é um gênio nessa área, tá? Então, tudo que é falado nesse livro aqui é dentro das pesquisas que o doutor Isaac Duran Góes, ele fala nos livros e nas pesquisas dele. Eu vou ler o que está aqui, ó, já até grifei, para vocês entenderem. Muito embora o biomagnetismo, não estou falando de Ginkgo Bio, seja uma técnica totalmente segura, isso dentro daquilo que eu mostrei para vocês. Uma vez que não é invasiva e não depende da administração de qualquer substância alopática, homeopática e fitoterápica, devemos mencionar o que se considera contraindicação ao mesmo tempo. Essas contraindicações são consideradas principalmente porque, como a técnica é relativamente recente, todavia são necessários desenvolvimentos teóricos e práticos para respaldar a totalidade do grau de segurança e eficácia de tratamento. Segundo orientações do Dr. Góes, devemos levar em consideração algumas poucas situações como contraindicadas ao tratamento conjunto do biomagnetismo. Por exemplo, ele fala aqui quimioterapia e radioterapia. Os pares biomagnéticos, eles são considerados contraindicados, porque eles não têm segurança nesse trabalho. O Ginkgo Bio não é, porque ele não polariza, tá bom? Olha o que ele fala de marca-passo. Gente, ele usa ímãs, isso aqui tem 3.000 Gauss. Ele usa ímãs de até 5.000, 10.000 Gauss no trabalho dele, tá? Então, ele preconiza os ímãs acima de 1.000 Gauss e a gente vai falar sobre isso. Então, olha o que ele fala de marca-passo sendo usado com ímã de 3.000 Gauss. Os marca-passos são equipamentos implantados no corpo para equalizar os batimentos cardíacos. Tais equipamentos possuem baterias e chip que poderiam ser descarregados pela ação inadvertida dos ímãs aplicados. Dessa forma, devemos verificar antecipadamente se o cliente é portador de marca-passo e evitar esta área. E gravidez? Tem gente que me perguntou de gravidez. Aqui tá falando também, tá? Início de gravidez. De acordo com o Dr. Góes, a gravidez não deveria ser impedimento para a aplicação dos ímãs, segundo o protocolo. Entretanto, por se tratar de uma terapia relativamente nova, na eventual ocorrência coincidente de um aborto após a aplicação da técnica, as suspeitas poderiam recair sobre a mesma. Assim, o melhor é que se evite nessa circunstância, início de gravidez. Isso é o que está falando aqui. Isso eu estou falando de pares biomagnéticos. Falando de Ginkgo Bio, a gente evita o útero gravídico. Só a região do útero gravídico, mas não é para deixar de usar o Ginkgo Bio. Pode usar na lombar de uma pessoa grávida? Pode. Pode usar na sola dos pés? Pode. Tadinha, elas morrem de dor, vivem inchadas. Pode usar na cervical? Problema torácico? Pode. Por que não? Vou mostrar para vocês por quê, tá? E agora vem essa questão dos Gauss, né? Eu tô falando a questão dos Gauss, acima de 1.000 Gauss, 3.000 Gauss. Então, eu resolvi falar de Gauss para vocês. É bem interessante também. A gente sabe hoje em dia que Gauss ela é só uma medida que a gente utiliza para os ímãs, tá? Mas ele não significa a sua potência. Hoje a gente sabe que não é indicativo da potência. O que a gente fala que é indicativo de potência de um ímã? A gente fala na largura e na força desse ímã. Então, aqui eu tenho um ímã desse tamanho. Vocês estão vendo a bolinha aqui? Percebem aqui a bolinha?
E de largura ele é bem fininho, tá vendo? Consegue perceber, né? E o Kenko Bill? Uau! Olha o tamanho desse imã. Cada gomo desse aqui tem 2 bobinas. E essas bobinas são grandes e alargadas. E olha a altura dessas bobinas. Significa que o Kenko Bill tem uma grande potência. Tudo bem? Isso é importante, a gente fala, né? Que eu vou explicar uma coisa interessante, porque dentro da medicina alternativa, quem trabalha com imã, magnetoterapia clínica, quem trabalha com pares biomagnéticos, sabe, que para você ter um efeito terapêutico, você precisa ter mais de 1000 gauss. Isso é preconizado, porque menos que isso aí não tem um efeito muito bom, muito grande. Depende também de qual material que é construído o imã. Porque os ímãs de neodímio são mais potentes, tem ímãs que são, eu esqueci o nome agora, ferrite, tem ímãs que são menos potentes, tem ímãs de material mais potente, e a gente está falando de bobina, que é extremamente potente. Então, para movimentar esses íons, a gente precisa ter mais de 1000 gauss. Vamos ver a diferença agora disso aqui para isso aqui? Podemos? Então, vamos lá. De novo. Adoro experiência, gente. Eu acho o máximo. Eu devia ter nascido cientista. Que eu adoro. Então, vamos lá. Vou de novo, hein? Pegar aqui. Ligar o Kenko Bill. Vira pra minha câmera aqui, por favor. Comissão de frente. Quer dizer, comissão de fundo, né? Comissão de frente sou eu. Então, vamos lá. Vocês estão me vendo, né? Vou pegar aqui meu prego, lembra do meu prego? Ó, aqui eu já estou sentindo a vibração dele, tá bom? Nesse ponto aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Vou fazer assim, ó. Aqui eu já sinto a vibração. Olha o prego se mexendo, ó. Ó, consegue ver que ele tá vibrando? Olha, ele já vibra, ó. Observa a distância disso. Tá? Essa distância que é importante no Kenko Bill. Vou mostrar pro pessoal do YouTube. Ó lá, ó, já tá puxando. Calma, calma, prego. E o Kenko Bill? Qual que é a altura? Ó, já tá vibrando, ó. Tá vendo a minha mão? Observa. Não é praticamente a mesma? Ou seja, o Kenko Bill, ele tem a mesma força e amplitude de um imã de 3000 gauss. Isso é importante da gente saber. Por quê, gente? É muito sério. Porque essa distância que eu mostrei para vocês é a distância, a altura que entra no seu corpo. Essa é a distância que vai entrar no seu corpo, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui na região dos olhos. Eu tive mais ou menos aqui entre o prego e o imã e o Kenko Bill, pouquinho mais que 2 dedos meus. Então, significa que quando eu coloco o Kenko Bill aqui, nessa região, eu calculo mais ou menos uns 2 a 3 dedos para dentro. Esse é o local que ele vai pegar. Então, se eu coloco ele na lombar de uma mulher grávida, vai atingir o bebê? Que não tem problema nenhum se atingir, né? O bebê vai ficar feliz. Mas vai atingir o bebê? A corrente magnética intensa, ela vai pegar o bebê? Ela não vai pegar o bebê. Ela não tem essa força. Ai, Joselisa, tá bom, mas é aquela corrente que todo mundo mostra de 50 centímetros, quando você coloca o aparelhinho assim em volta. Então, vamos lá, 50 centímetros em volta do corpo, não é assim que tem? O que significa aquilo? Aquilo é um campo magnético que se forma em volta de você e você consegue isolar as correntes elétricas, eletromagnéticas que estão à sua volta. Você cria um campo de proteção ali em você. Tem efeito no seu corpo, quando você gera esse campo, tem um efeito de proteção, tá? Então, você está isolando essas correntes. Mas aquele efeito
que a gente quer que o efeito terapêutico, ele precisa estar em contato direto. Não adianta estar assim, porque se eu colocar o ginkgo biloba mais ou menos nessa distância, eu perco essa força de atração e eu perco o efeito dele. Tudo bem até aqui? Todo mundo está entendendo? Então vamos lá. E o calor que o ginkgo biloba gera? Bom, o calor ele é produzido pela corrente elétrica na bobina. Mas ele é um calor controlado, ele não é um calor que provoque algum dano, alguma queimadura, nada disso. Ele é um calor controlado. E que eu utilizo esse calor de uma forma benéfica, eu aproveito esse calor, tá? Então vamos lá. Eu vou começar a usar o ginkgo biloba, utilizo inicialmente na cabeça, para evitar o calor na cabeça, assim, porque ele é meio desconfortável, só por isso. Ah, mas eu tô com uma otite. Gente, perfeito. Junta o calor do ginkgo biloba com o eletromagnetismo na região do ouvido quando você tá com uma otite. Que beleza que não é. Vocês não fazem ideia do efeito que isso provoca. É maravilhoso. Você tá com otite, liga o aparelho, coloca lá da sola dos pés, coloca aqui nessa região que eu adoro. Lembra que eu falei pra vocês? A gente tem o fígado, a gente tem o pâncreas. E aqui, ó, fechando a sua mão e colocando aqui embaixo do peito, a gente tem o baço. Então, são 3 glândulas importantes que a gente pode colocar. Solado dos pés, aqui logo abaixo do peito, para pegar essas glândulas super importantes. E aí, ele tá num calorzinho bem gostoso. O que que eu faço? Deito em cima dele, porque eu estou com dor de ouvido. Tudo bem? Ah, eu tô com sinusite. Beleza, ótimo. Coloca lá o paninho de fóton, põe ele aqui em cima. Gente, que maravilha que isso não é. Então, aproveita o calor dele como forma terapêutica, tá? Pneumonia, usa protocolo, chegou no final, tá lá quentinho, em cima do pulmão. Maravilha, gente, eu já tratei tanta pneumonia assim que vocês não fazem ideia. É riquíssimo. Ai, vai parar de usar a medicação. Não, não para, gente. Usa junto, mas o paciente recupera tão rápido, porque a pneumonia debilita tanto, né? Mas recupera muito rápido, é muito legal. Vocês vão adorar. Outra coisa interessante que vale a pena falar, porque eu tenho e eu sei o que é isso, metal no corpo. Então, quando você tem metal no corpo, eu, por exemplo, eu tenho, quem me conhece sabe, eu tenho o tornozelo todo metalizado. Eu sou a mulher do pé biônico, né? Então, para eu colocar o ginkgo biloba, eu coloco na região do meu tornozelo, mas quando ele tá frio. Porque quando ele tá aquecido, aí me incomoda. O metal esquenta. Não que esquenta, vai fazer queimadura. Não, porque não é esse calor excessivo. Mas incomoda, é chato. Então, não uso ele com calor, tá bom? Então, tem metal no braço, tem metal na clavícula, enfim. Não usa com calor naquela região. Tem problema de usar? Gente, vocês viram aqui que não polariza? Vocês viram? Ai, já pensou se coloca um imã lá e o metal desloca, gruda no imã? Não, com ginkgo biloba é seguro. É totalmente seguro, você não tem problema com isso, tá? Então, fica tranquilo. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Pede diabetes amputado. Perfeito, eu tenho várias e várias fotografias com isso daí, que é incrível a regeneração de tecido com o ginkgo biloba, é realmente incrível. Vamos lá, gente, vocês têm perguntas agora? Faz pergunta pra mim, por favor. Deixa eu ver o que eu acho aqui atrás. Quem teve AVC, o ginkgo biloba ajuda na recuperação e muito. A gente tem inúmeros casos. Câncer na bexiga fazendo químio, pode usar? Pode usar. Lembra que eu falei? Não polariza, gente. Significa não polariza. Ele não ativa o crescimento tumoral. Não importa se é tumor benigno ou maligno, ele não ativa crescimento tumoral. É isso que significa que não polariza, tá? Então, não tem problema. Fica tranquilo. Mais alguém tem pergunta? Câncer de pulmão pode usar? Lúpus pode usar, é maravilhoso. A gente tá tendo uns casos aí de lúpus bem bacana. O que mais? Fibromialgia, a gente vai falar disso, viu, Eliana? Vai ter uma live só disso daí.
Em que estágio do AVC pode ser usado? Bom, AVC é um tema que a gente tem que falar com mais propriedade, mas assim, só para deixar claro, AVC hemorrágico, quando a pessoa tem, ela está no hospital, ela não está em casa logo quando está no tempo de perigo. Então, nesse tempo de perigo, ela está sendo cuidada dentro do hospital. Quando a pessoa sai, estou falando hemorrágico, tanto faz isquêmico também, mas quando a pessoa sai do hospital, significa que ela já está bem, a hemorragia já foi controlada. Então, pode usar, não tem problema nenhum a recuperação. Quanto mais rápido usar, a recuperação é muito melhor. AVC isquêmico, quanto mais rápido usar, maior a recuperação, tá? Depressão, excelente. Tem casos, isso aí tem pesquisas interessantes sobre isso. Asma é maravilhoso. Câncer de seio, usa em cima do seio e protocolo para aumentar a imunidade, tá? Usa aquele protocolo. Toxoplasmose no olho, pode usar? Olha, isso aí, essa sua pergunta eu vou deixar para outra pessoa responder. Não vou te falar sobre isso agora, não. Eu vou conversar com um amigo meu e depois eu te respondo, tá? Pra dar uma tosse crônica, pode usar. Pulsite, quanto tempo? Vamos lá, quanto tempo de uso? Para quem estuda isso aqui, sabe que você usa 20 minutos em cada região. Então, eu falo, Kenkobil, para você ter um efeito terapêutico, você tem que usar 20 minutos naquela área, não menos. Crianças, 10 minutos naquela área, não menos, tá? Então, sempre 20 minutos, porque 3.000 Gauss é usado 20 minutos. 3.000 Gauss, e vocês viram que a potência é a mesma. Então, são 20 minutos em cada região, tá? Quem tá fazendo radioterapia, quimioterapia, não tem problema, pode fazer, porque não polariza. Protocolos, eu vou passando depois. Eu não vou falar de protocolos agora, gente, eu vou explicar por quê. A gente precisa ter um pouquinho mais de conhecimento para entender protocolo, tá? E tem muita coisa que protocolo não funciona. Então, vamos esperar um pouco. Mas eu vou dando dicas e vocês vão anotando, não esquece de anotar as dicas que eu vou dando, e que eu falei, vai estudando e logo vocês vão ter um conhecimento. Gente, vocês vão virar expert. Expert, quem cobriu, tem noção? Que máximo? Vai ser muito bom. Tudo 20 minutos, tá? Quanto tempo em prostatite? Tudo 20 minutos. Associado ao fóton, gente, aí o efeito é, nossa, extraordinário. Associa ao fóton, por favor. Lembra do fóton 24 horas, tá? Garganta. Bom, garganta, se for dor de garganta, dependendo de como tá a garganta, se ela estiver muito fechada, eu sempre recomendo assim uns 10 minutos. Começa os 2, 3 primeiros dias ali uns 10 minutos, porque ele costuma aumentar o volume sanguíneo e dar uma sensação incômoda. Depois você começa a aumentar, tá bom? E aí esse protocolo de imunização, de imunidade, lembra que eu passei na vez passada? Vocês utilizam melhor, bem melhor. Com agulhas, Elis, com agulha também 20 minutos. 20 minutos eu tô falando quando a gente tá falando de tratamento em determinada região, tá? Como protocolo, se você tá usando agulhas ali junto com Kenkobil ou qualquer outra coisa junto com Kenkobil, vocês podem diminuir para 10 minutos cada área, sem problema nenhum, porque vocês estão exagerando a terapia. Eu vou falar assim, estão associando uma terapia, essa é a palavra. Estão associando. Então, se está associando, não tem necessidade de Kenkobil ficar 20 minutos. Aí você diminui aí para 10 minutos tranquilamente e associa com agulha ou com sticks ou com outras terapias que vocês têm, que vocês são fantásticos, tá? Tem um limite? Então, no João Pedro eu usei 2 vezes no dia. Quando você tá numa agonização, né? Quando você tá numa situação aguda, eu aconselho 2 vezes ao dia. Quando você tem ali um AVC que acabou de acontecer ali, 2 vezes ao dia. Mas se não, se é um protocolo, se não é uma doença crônica, 1 vez ao dia tá de bom tamanho. Glaucoma é muito bom também. O professor Ricardo, ele
faz uso, né, de Kenkobil mais os sticks para tratamentos oculares, tá? Então é isso. Eu vou dar só um recadinho aqui para vocês, que é super interessante. Gente, eu tenho uma surpresa para vocês, tá? Uma super surpresa para vocês. Conversei com uma amiga minha. Trombose pode usar também, não tem problema. Isso é um tema legal da gente falar, que vocês não fazem ideia, trombose. Muito bacana. Bem bacana mesmo. Isso cabe uma live, hein? Quem falou, Márcio, da trombose, isso cabe uma live, Márcio. Isso aí é legal. Autista, quais efeitos? Adriano, nem te conto. Tem que apresentar o João para vocês. O João e mais outros pacientinhos que estão por aí. Autismo, a gente está fazendo um trabalho legal sobre isso. Mas eu apresento, calma, gente, calma. Eu apresento tudo para vocês, calma, paciência. Porque não adianta só eu cuspir aqui para vocês e não ter tempo para explicar. Então não resolve, tá bom? Eu quero, assim, primeiro que vocês entendam o que é o Kenkobil. Eu espero que vocês tenham entendido o que é o Kenkobil. E aí vou falar do meu presente hoje para vocês. O que a gente vai fazer? Na quarta-feira, depois de amanhã, eu convidei uma amiga chamada Patrícia Arilha. Eu tenho acompanhado o trabalho dela. Ela é uma pessoa que faz terapias naturais com coisas que vocês têm em casa. E ela demonstra, ela fala qual o efeito das coisas que vocês consomem no dia a dia, que vocês podem fazer para aumentar a imunidade. Porque hoje a gente está passando por um processo em que aumentar a imunidade é uma coisa muito importante, né? Manter-se bem, saudável, nutrido é uma coisa muito importante. Então, na quarta-feira, não percam. A gente vai estar aqui às 21 horas, eu e a Patrícia, nós duas. Ela vai falar da alimentação. Gente, ela é incrível. Quem quiser seguir, dá uma olhada nos trabalhos dela. O nome dela no Instagram tá Instituto Eleve, Curas Naturais Instituto Eleve, tá? Vale a pena vocês olharem, porque ela dá muita dica legal. Vocês vão gostar. E aí ela dá algumas dicas que hoje eu assisti numa live dela, eu achei bacana, que dá para associar com Kenkobil. Então eu vou dar novas dicas para vocês do Kenkobil para aumentar a imunidade. Vamos fazer um trabalho conjunto bem legal? Alimentação com Kenkobil. O que vocês acham? Vai ficar uma live super bacana, vocês vão adorar, de verdade, porque ela é uma pessoa legal, assim, tem um conhecimento bem amplo. Então, eu acho que vai ficar um trabalho muito bacana. Quarta-feira, eu tô esperando vocês pra gente assistir essa live bacana. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? Bom, finalizando por aqui, agradeço a presença de vocês. Peço que tenham um pouquinho de paciência, porque, como eu falei, eu vou apresentando as coisas pra vocês o máximo que der, mas de uma forma que vocês possam entender devagarinho, assim, depois vocês juntam as pecinhas e montam o trabalho de vocês, tá bom? Então isso vai ficar um negócio bem bacana, vocês vão virar expert. Agradeço a presença de todos, obrigada, depois vai subir pro YouTube, assiste lá, anota, estuda, beijo pra todos, tchau, tchau, até quarta-feira, viu? Tchau, gente. Obrigada.